Amém, irmãos? Quero pedir que você ore comigo. Senhor, nós queremos te exaltar, Senhor, porque Tu és soberano sobre este lugar. Nós somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. E te louvamos porque sabemos que desde o início desse culto, o Senhor tem te mostrado com a Tua presença. Nós não podemos te ver com os nossos olhos carnais, porque não suportaríamos. Mas nós podemos ver, Senhor, a ação do Senhor sobre este lugar. E agora, Deus, eu peço que o Senhor, por misericórdia, use a minha vida, que o Senhor transmita a Tua palavra ao coração da igreja. Que nesta manhã, Senhor, Tu tragas libertação, o Senhor traga liberdade, o Senhor traga algo novo para a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 versículos, antes de dizer qualquer coisa. O primeiro versículo, primeiro verso, Salmo 4, versículo 1, onde o salmista diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O outro texto, Salmo 10, verso 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmo 5, versos 1 e 2. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e Deus meu, pois é a Ti que imploro. E por último, o Salmo 6, dos versos 1 a 6, que diz: Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do Teu amor leal. Quem morreu não se lembra de Ti, entre os mortos quem Te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Amém? Nós temos percebido, irmãos, que nesses últimos dias, a gente fala últimos dias, mas quando a gente fala últimos dias, a gente está se referindo talvez a algum tempo já, nos remetendo a alguns anos. A gente tem percebido, eu sei que você tem percebido isso também, os males que a sociedade está vivendo. Eu estava assistindo uma reportagem na semana retrasada. Para você ter uma ideia, tem pessoas que estão com problemas por causa do celular. Porque tem pessoas que estão compulsivas por celular. Você já ouviu isso? As pessoas, elas não conseguem se desligar, ela não consegue trabalhar. E entrevistaram uma pessoa, ele disse que ele não estava mais, ele estava a ponto de perder emprego, porque ele chegava e ele não conseguia desenvolver, porque ele, toda hora ele tinha que acessar a rede social para ver o que estava acontecendo. E as pessoas estão entrando num loop, irmãos, numa situação muito complicada. Ontem eu estava em casa e o porteiro nos chamou. E a Aldete tinha conversado, com o porteiro. A gente tem amizade com todos dentro do condomínio. E um dia ela comentou que nós éramos evangélicos, que nós éramos pastores. E ontem um dos porteiros ligou para a gente e pediu socorro para um dos funcionários do condomínio. O nome dele é seu Aloísio. Pessoa muito gente fina, te recebe bem, sempre sorrindo. E ontem ele estava precisando de ajuda.
ele ligou imediatamente para nós. Nós pedimos que ele fosse até o nosso apartamento, ele foi, sentamos ali e ele estava desse jeito, tremendo. E eu comecei a conversar com ele e ele não sabe por que ele está assim. Eu falei, mas o que está te preocupando? Ele falou, olha, o que está me preocupando é que talvez eu vou perder meu emprego. Ele trabalha no condomínio e mora lá. Mas por uma questão de remanejamento que está havendo lá no condomínio, talvez haverá cortes, e ele ficou sabendo disso, e ele já está entrando em pânico. E ele mostrou as mãos para mim, ele estava tremendo. Ele disse, seu Divaldo, eu não consigo mais dormir. Eu falei, mas você está pensando nisso? Não, não estou pensando nisso, mas eu não sei porquê. Eu estou achando que eu estou com um problema dentro da minha cabeça, eu estou com alguma doença. Eu falei, você foi ao médico? Fui ao médico, está tomando remédio, mas totalmente de uma situação muito complicada. Nós ministramos a palavra de Deus para ele, oramos por ele, repreendemos aquele mal no nome de Jesus. Ele saiu aparentemente bem e a gente espera boas notícias. Então, quando nós olhamos para a situação das pessoas hoje, nós vamos ver que as pessoas estão vivendo com muitos traumas. Algumas pessoas estão procurando ajuda, outros não conseguem procurar ajuda porque elas se travam. E dentre esses problemas que as pessoas estão vivendo, um problema que eu sei que você conhece, é aquilo que Deus nos direcionou a estar comentando, conversando com você nessa manhã, que é sobre a depressão. Por quê? Porque a depressão, ela está assolando a vida das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades estão sendo atingidas pela depressão. E há uma previsão que em 2020, irmãos, será uma das principais doenças de toda a humanidade. Isso que eu estou falando para você, são dados que você vai encontrar na internet. Se você colocar lá, você tem muita informação sobre a depressão. Mas hoje a gente quer te trazer uma informação muito boa para você. Que há uma cura no nome de Jesus. Amém? Mas vamos entender um pouco mais sobre a depressão. E a estimativa é que 5,8% da população já esteja afetada. Então, pode ser que você esteja convivendo com pessoas, seja onde for, na escola, seus vizinhos, e você vai encontrar alguém que está vivendo uma depressão. Mas o que é a depressão? A depressão é um distúrbio provocado por uma tristeza profunda. Quando você sente uma tristeza profunda, não significa que você já está em depressão. Eu quero deixar um alerta para você nesta manhã. Não confunda um momento de tristeza com uma depressão. Eu não quero que você saia daqui desta manhã, talvez você esteja vivendo os seus momentos de tristeza, e você sair daqui, não, estou com depressão. Por favor, não saia daqui alarmado. Porque há uma distinção entre um momento de tristeza que nós passamos, e há uma distinção entre isso e depressão. Porque a tristeza, você sente ela, mas isso é por um período e ela passa. Mas a depressão, ela é um problema, irmãos, que é uma tristeza que ela vem e ela não vai embora. E ela fica, e você luta contra aquilo, mas você não consegue se desvencilhar desse sentimento. Eu vou mostrar para você aqui, vou pedir para colocar aqui uma imagem que eu vi, que talvez reflita um pouco a visão de um depressivo. Dá para colocar aí? Não, isso já acabou, foi o minuto da brasa. Vocês estão vendo, eu vi essa foto, justamente lendo um artigo sobre depressão. Você vê uma senhora sentada, eu não sei se a imagem está distorcida, num balanço, ela olhando para o infinito, só que a imagem está totalmente apagada. Ela é assim mesmo, irmãos. A imagem não tem cor, ela é uma imagem praticamente quase que em preto e branco. Este é o mundo de uma pessoa depressiva, porque ele olha para frente e ele não vê nada, ele vê tristeza. Ele não vê cor nas coisas, não vê alegria nas coisas. É assim que é a visão
de um depressivo. Pode tirar, queridos, obrigado. A depressão, ela leva as pessoas a alguns sintomas, e talvez sintomas que você tenha, mas eu repito, não é porque você tem um sintoma que você está com depressão, ok, irmãos? Mas eu quero que você vá se examinando durante essa mensagem. As pessoas deprimidas, ela tem falta de motivação, ela não consegue sair de casa, ela não tem vontade para mais nada. Ela tem medos daquilo que não existe. Ela começa a entrar como se fosse numa síndrome do pânico. Ela começa a ter medo das coisas. Ela tem dificuldade de se concentrar naquilo que ela precisa. Ela não consegue trabalhar. Ela perde o seu apetite. Ela não tem vontade mais de se alimentar. Ela tem um grau muito grande de pessimismo, ela tem medo de tudo, ela é muito pessimista. Se vai fazer alguma coisa, não vai dar certo. Se eu for sair, não vai acontecer alguma coisa. Não, eu não vou lá porque é perigoso. São as pessoas depressivas, elas começam a alimentar isso. Elas são indecisas, não conseguem dar um passo para frente. Elas sentem insegurança, sentem insônia, não conseguem deitar na cama, relaxar, porque ela deita e sua cabeça ela fica como um turbilhão de coisas e ela não dorme. Ela tem falta de vontade de fazer as atividades que antes ela sentia prazer. Ela se sente um vazio dentro da sua alma. Ela começa a ficar muito irritada, o seu raciocínio fica lento. Ela começa a esquecer das coisas. Eu ando esquecendo muito das coisas, mas não estou com depressão. Então eu repito, não é porque você tem um sintoma que você está com depressão. A pessoa, aqui é que pega. A pessoa depressiva, ela tem muita ansiedade, ela não tem paz no seu coração, ela fica muito ansiosa, ela fica com medo das coisas. Na semana passada houve uma ministração aqui sobre o medo, e medo também é outro sintoma que a pessoa tem. A pessoa sente angústia no seu coração. Isso aqui, irmãos, são sintomas que a depressão traz para a vida da pessoa. Se nesta manhã você está nesse quadro de depressão, eu quero dizer para você o seguinte, para que você não veja isso como o fim do túnel para você, como se não há mais solução para a sua vida, porque eu sei que às vezes nós estamos rodeados de pessoas e tem pessoas que têm depressão. Eu não sei se aqui tem, mas pode ser que você conheça alguém que tenha. Ou pode ser que você esteja à beira de uma depressão, porque talvez você esteja vivendo sentimentos na sua alma, no seu coração, de tristezas que estão acontecendo com você. Talvez você esteja vivenciando uma situação, e essa situação está te trazendo muita tristeza, e te começa a trazer alguns sintomas como esses. Talvez você esteja a um passo de uma depressão. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós falamos no início da mensagem, que esse culto é um encontro com Deus. E hoje o Senhor quer mudar essa situação da sua vida, em nome de Jesus. A depressão, ela traz também sintomas físicos. A pessoa tem dores fortes da barriga, tem má digestão, ela fica com tensão na nuca, nos ombros, ela fica muito tensa, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito. Sintomas que a depressão traz no físico da pessoa. Agora, o que traz? Quais são as causas da depressão? Eu coloquei algumas. E aqui nós temos abandono do cônjuge. Às vezes um casal, quando existe um abandono, quando existe um rompimento numa relação, é muito provável que a pessoa, se ela não tomar cuidado e por muito amar aquela pessoa que o deixou, ela vai entrar numa depressão. Isso acontece muito quando com casais que são casados há muitos anos e de repente um falece. Você já viu essa cena?
Um falece, o outro fica sozinho. Ele começa a sentir tanta falta daquele cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, que o deixou, que a torna uma pessoa depressiva. Tem pessoas que ficam com a depressão por causa do envolvimento com drogas. A droga traz aquele prazer momentâneo, mas vai levando a pessoa para o fundo. E quando você olha uma pessoa totalmente entregue às drogas, você vê o perfil de uma pessoa totalmente infeliz. E é uma pessoa que poderá estar com uma depressão. Abuso sexual. Tem pessoas, irmãos, que sofreram abuso lá na infância. E ela convive com essa sombra na sua vida. Porque ela teve um abuso. E ela fica vivendo, ela fica remoendo essas coisas. Ela cresceu, já tem família, mas ela fica remoendo um abuso sexual que teve. Essa pessoa pode ter uma depressão. Quando uma pessoa é traída, a gente pode colocar aqui uma traição, tanto conjugal, como uma traição de um amigo muito chegado. Aquilo pode te levar a uma tristeza tão grande, e você pode entrar no estado de depressão. A depressão na adolescência, adolescente grávida. Há muitas adolescentes que estão perdendo a sua adolescência, estão perdendo o seu futuro de juventude, porque se relacionaram precocemente, são mães, e perdeu totalmente o sentido talvez da sua vida. Estão suscetíveis a ter uma depressão. A morte de entes queridos, doença grave na família. A doença, irmãos, quando uma pessoa ela está muito enferma, quando você tem uma pessoa que você ama, está um longo período ali com uma enfermidade, se a pessoa que cuida não tomar cuidado, ela começa a entrar numa depressão. Por quê? Porque a depressão vem da tristeza, do sofrimento, do dia após dia, ela convivendo com aquela situação, ela vai se tornando depressiva. O desemprego, tem muitas pessoas que estão em depressão, porque perderam o emprego. Quando perde o emprego, perde o equilíbrio das coisas, ela não vê mais um futuro para ela na frente, ela começa a ver somente as dificuldades, e às vezes o emprego não vem, e essa pessoa começa a entrar no estado de depressão. Medo, ansiedade, culpa. Ontem, nós estivemos com alguns irmãos no hospital ali de Guarulhos, hospital de crianças e adolescentes. E a visitadora que nos acompanhou enquanto nós louvávamos, nós entramos numa enfermaria onde tinha aproximadamente 12 leitos, tudo de crianças, irmãos, crianças, bebês, crianças de 2 anos. E ela chegou para mim e falou: pastor, olha para aquela criança com a sua mãe. Eu olhei no fundo, tinha um menininho, muito bonitinho, e junto com ele a sua mãe. Quando nós saímos, essa visitadora, que é uma irmã, ela começou a contar a história daquela mãe. Aquela mãe estava com seu filho ali, está com seu filho ali, pela 6ª vez. E o que acontece com essa criança? Essa criança, ela tem um problema de saúde, mas um problema que veio desde o seu nascimento. Ela nasceu com alguns problemas. E o que aconteceu? Essa mãe, ela se culpa porque o seu filho nasceu com problemas. É como se ela pensasse assim: o meu filho, ele nasceu de mim, e eu passei problemas para ele, e ele está assim por minha culpa. E essa mãe está no estado de depressão. E ela já pensou, e isso a irmã contando para mim, ela já pensou em tirar a própria vida. Por quê? Não pela situação de ver o filho doente, mas por causa da culpa que ela carrega consigo, porque ela se culpa pelo filho ter nascido com problemas. Você está entendendo? A mãe quer se matar. Por quê? Porque ela está se culpando. Perdas, amargura. Existem pessoas que não perdoam. Pessoas que não conseguem perdoar, ela vai alimentando a amargura. E é isso que a Bíblia diz. E a amargura vai se tornando também, vai abrindo uma porta bem grande para uma depressão. Porque a pessoa não consegue liberar perdão.
uma baixa autoestima, também faz com que a pessoa sinta-se depressiva. Esses, irmãos, são algumas razões. Eu trabalho tem um colega no meu trabalho, para que você perceba como isso é um mal que entra. Ele entrou no estado de depressão, já está bem. Por quê? Porque ele comprou uma coisa errada. Ele foi comprar uma casa. Quando ele chegou na casa, a casa estava toda imobiliada. Gostou da casa, a esposa dele compra, a casa está boa, o preço está bom, comprou a casa. Dali a alguns dias ele volta na casa, a casa já estava vazia. Quando ele entra na casa, irmãos, ele começa a ver que a casa estava deplorável, totalmente estragada. Ele começa a pensar, falou, puxa, fiz uma burrada, vou ter que reformar a casa inteirinha. Quando ele percebeu o negócio que ele fez, o que aconteceu? Ele perdeu a paz, e ele começou a não dormir mais. Ele começou a entrar em estado de depressão, ele chorava. Veja bem, irmãos, porque comprou algo errado. Ele teve que começar a ir no médico tratar de depressão por uma compra errada. E foi uma compra complicada mesmo. Já faz 6 meses que ele está reformando a casa e não terminou. Então a depressão, ela vai entrando. Sabe quando a água invade alguma coisa? A água vai invadindo tudo. Às vezes a depressão, a tristeza, irmãos, ela vai invadindo todas as áreas da nossa vida. Quando eu viajei, vou falar de mim agora. Eu tive que ficar 6 meses fora trabalhando. Fiquei em outro país. Eu fui no mês de outubro, em dezembro, né? Eu voltei para casa. Eu tinha perdido quase 8 quilos. Por quê? Porque eu fiquei no local, fiquei sozinho numa casa, e eu senti falta da família, comecei a sentir falta de um monte de coisa, que você imagina. Sabe o que aconteceu, irmãos? Comecei a entrar em estado de depressão. Eu ia para casa, e teve um domingo, eu estou compartilhando com você aqui. Teve um domingo, eu estava sozinho, aí eu estava fazendo o almoço, até que saía uns bons almoços, né? E de repente, irmãos, me bateu aquela tristeza de estar ali, sentindo falta, e me deu um desespero, me subiu algo assim para a cabeça, parece que eu ia infartar naquele momento. Eu fiquei desesperado, eu saí correndo, fechei a porta, peguei o carro e fui andar. Eu fui para um supermercado, encostei o carro, fiquei andando no supermercado lá, para ver pessoas, para tirar o foco um pouco, porque eu estava entrando num estado de depressão. Quando estive aqui, voltei em dezembro para passar o ano novo com a família. Chegava aqui, não parava de chorar, não dormia, eu já estava em casa. Mas por que eu estava assim? Porque eu sabia que dali 15 dias eu ia ter que voltar para lá, porque eu ia ficar até mais os 4 meses lá. A ideia de saber que eu ia ter que voltar para lá, ficar sozinho de novo, fez com que aqui eu não tivesse paz. Aí eu fui no médico. O médico começou a receitar um remédio para mim e falou, olha, você fica tranquilo que isso acontece com muita gente. Aí comecei a tomar o remédio, muitos irmãos orando por mim. Aí consegui dormir, me descansei. Aí chegou o dia de voltar. Aí foi outro sufoco. Mas graças a Deus, irmãos, voltei melhor, o Senhor esteve comigo. Deus ministrou muito a minha vida naquele tempo, foi um tempo especial com Deus que eu tive. Mas eu comecei a entrar no estado de depressão. A depressão, ela leva a pessoa às consequências máximas. E a consequência máxima de uma depressão é o suicídio. Eu comecei a ler um pouco sobre suicídio. E o suicídio, irmãos, é a porta de escape de uma pessoa depressiva. Porque ela não consegue encontrar solução para a sua situação. Ela acha que ela vai perecer naqueles sentimentos, e ela pensa assim, vou tirar a minha vida, porque tirando a minha vida, acaba o meu sofrimento. E o que muito me
chamou a atenção que há um número muito grande, e aqui eu chamo a atenção de você que é pai, de você que é mãe, há um número muito grande de suicídio entre crianças. E quais são as razões? As crianças têm medo de represália, pode ser na escola, onde quer que for. Tem medo, às vezes, de decepcionar os pais por alguma coisa que ele fez. Às vezes as crianças não sabem lidar com problemas que estão vivendo. É o caso, por exemplo, disso que está começando a querer entrar na escola, da criança decidir, serei menino ou menina. E já há, irmãos, um estudo dizendo que já tem adolescente se matando, porque ele não consegue mais saber o que ele é. Eu não sei se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu tenho que escolher. O adolescente não sabe, ainda não tem condição de escolher algo para a vida dele, ele ainda está numa fase de desenvolvimento, e a sociedade coloca para ele assim, ó, você tem que decidir o que você vai ser. Você vai ser um menino, você vai ser uma menina, o que você vai decidir da sua vida? Isso está gerando sentimentos no coração dos adolescentes, e muitos adolescentes, principalmente nos Estados Unidos, estão chegando a acabar com a sua própria vida. Muitos adolescentes estão se matando pelas informações que chegam pelo universo digital, que é o que você acompanhou, deve ter acompanhado sobre a baleia azul. Os irmãos lembram? Que era aquela onda que estava levando os adolescentes a se matarem. Álcool, drogas, bullying, tudo coisas que estão atingindo crianças e adolescentes. E elas estão entrando em depressão e elas estão se matando. Muitas crianças têm dificuldade em aprender a conviver com os pais. Isso traz para ela também um sentimento de desgosto. E muitos deles resolvem acabar com a própria vida. E aqui, ambiente familiar negligente, agressivo. E com isso ela vai juntando frustrações, problemas que ela não consegue dividir com alguém. Por isso que o seu filho precisa ver em você como o melhor amigo que ele tem, para que você possa ouvi-lo, para que você possa ajudá-lo, porque às vezes nós estamos com os filhos em casa, irmãos, e os nossos filhos estão passando por uma depressão, mas Deus quer nos colocar armas espirituais e sabedoria, para nós podermos direcionar os nossos filhos. Segundo os dados também da Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas por ano tiram a sua própria vida. No Brasil, 11 mil pessoas por ano estão se matando, irmãos. 69% são mulheres, 31% são homens. Diversas causas. 58% se mata ingerindo remédio por intoxicação. Sabe quando a pessoa começa a tomar um monte de comprimido até morrer? Se matam. 6% com instrumentos perfurantes, com uma faca, se cortam e ali entregam a sua vida. 5,8% se enforcam. Entre os indígenas, a maior faixa de suicídio, irmãos, é de crianças entre 10 e 19 anos. Tudo isso, irmãos, são as causas da depressão. São os males que estão invadindo a alma de muitas pessoas. São o mal que está destruindo a vida de muitas pessoas. Até aqui eu passei para você algumas estatísticas. E se você quiser conferir isso, você entra lá no site, Organização Mundial de Saúde, você vai encontrar lá muito mais informações. Mas eu gostaria de falar com você hoje, querido, você servo de Deus. Você que serve a Deus, você que conhece o Senhor. Houve um tempo que eu ouvi o seguinte, que a depressão, ela era uma coisa que o crente não podia ter. Por quê? Porque depressão era uma possessão demoníaca. A pessoa deprimida, ela não estava doente, ela estava com uma possessão na sua vida, e ela precisava ser liberta. A depressão é um problema de saúde. Aí você diz assim,
Poxa, mas eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus. Mas nós, irmãos, estamos sujeitos a muitas coisas ruins que o mundo ataca a nossa vida. E a depressão é uma delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito crente em depressão dentro das igrejas. Tem muitas pessoas que conhecem Deus, mas elas estão depressivas. Mas o inimigo pode se aproveitar de uma depressão? Pode. Por quê? Porque quando as pessoas estão depressivas, irmãos, os problemas emocionais dela, que ela está vivendo, seja o que for, traz um desequilíbrio na vida dela. As pressões que ela está vivendo traz um desequilíbrio na sua vida, na sua mente, na sua vida sentimental. E quando essa desorganização acontece na vida da pessoa, ela está suscetível a um ataque do maligno. Mas não que a pessoa que está com depressão, ela esteja com uma possessão. Entenda isso nesta manhã. A pessoa que está com uma depressão, ela está com uma enfermidade. Mas é uma enfermidade que a deixa suscetível. Abre portas para que o inimigo venha e ataque. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, o que ele é, irmãos? Uma nova criatura. E diz lá que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém. E isto é verdade. Mas se eu sou uma nova criatura, por que eu posso ser atacado por isso? Irmãos, quando nós aceitamos Jesus e entregamos a nossa vida a Deus, eu vou te fazer uma pergunta: você nunca mais ficou gripado? Depois que você aceitou Jesus, você nunca mais teve um problema estomacal? Depois que você aceitou Jesus, você nunca teve dor de cabeça? Nós temos, irmãos. Por quê? Porque nós temos o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é corruptível. O nosso corpo, ele tem as suas partes que não são imunes. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Amém. Mas o que o Senhor transformou foi o teu espírito. A tua vida espiritual está ligada com Deus, mas o teu corpo e a tua alma, os teus sentimentos constantemente serão atacados pelo adversário. Você está entendendo isso? Porque eu não entendia. Eu questionava, mas como posso eu, um crente, tantos anos de igreja, servindo a Deus e ter depressão? Mas o Senhor vai nos iluminando e vai mostrando, irmãos, isso. Na realidade, o nosso espírito sim está ligado a Deus, e nada pode corromper o nosso espírito, a nossa ligação a Deus. E nós temos que manter essa ligação direta com o Senhor. Mas, irmãos, o nosso corpo, ele vai sofrer enfermidades, sim. Os nossos sentimentos poderão ser atacados, sim. Mas que nesta manhã venha sobre a tua vida uma blindagem de Deus sobre você, para que você não entre em depressão. Porque tristeza nós vamos passar, irmãos. Desculpa te trazer essa notícia tão ruim. Nós vamos viver tristezas. Mas ainda que nós vivamos tristezas, o nosso Deus está conosco, irmãos. Está sustentando a nossa vida espiritual. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os nossos irmãos, quando está escrito aqui, estavam passando pelos mesmos sofrimentos. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida, irmãos. Ele vem sobre a nossa vida. Mas o que nos separará do amor de Cristo? A morte, a nudez, o sofrimento? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E aqui diz que o inimigo vem como leão. Você já viu naqueles vídeos, né? Que tem no Discovery, no Animal Planet, que são os canais que mostram, né? Os leões pegando a sua presa, você já viu? O leão vem sorrateiramente,
É incrível, ele anda tão assim que você não escuta nem o barulho do mato. E ele agacha devagarinho, ele só fica olhando, espreitando a sua presa. Quando ele vê que é o momento, ele sai correndo numa velocidade. E o que ele faz? Ele vem direto aonde ele vai poder acabar com a sua presa. Vem no pescoço aqui. O leão não vem em outro lugar, ele já agarra aqui para imobilizar a sua presa e já matar. E eu estou lendo um livro que fala sobre coisas que podem aprisionar a vida de uma pessoa. E lá diz o seguinte, que muitas vezes as tentações, os males vêm sobre nós por uma fúria do inimigo. Ele vem como uma fera. Ele vem como uma fera procurando nos destruir. Mas eu quero declarar também nesta manhã, irmãos, que se o inimigo está se levantando contra a sua vida, para te destruir, para te deixar mergulhado em tristezas, nesta manhã, irmãos, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos sobre a sua vida, que haverá um cuidado de Deus sobre você, e o inimigo não vai tocar você, porque você é um filho de Deus, você pertence ao Senhor, aleluia. Deus não está nos chamando a atenção quanto a este mal da depressão, irmãos, porque Ele nos ama. Eu não estou falando esse assunto aqui, irmãos, Deus não tocou no meu coração, porque, deixa eu ver que eu vou falar domingo. Não, irmãos, é porque Deus nos ama, e porque Deus está preocupado com a nossa vida. Ele não quer que você seja derrotado, mas Ele quer que você seja um vitorioso na sua vida. Deus permite sofrimentos. Você pergunta, por que sofro? Por que passo pelas minhas dificuldades? Por que eu fico enfermo? Por que eu tenho que passar por isso, por aquilo? Por quê? E nós questionamos a Deus. Mas Deus permite, irmão, sofrimento. Leve isso para a sua vida. Porque Ele quer moldar o seu caráter. O que é o caráter? O caráter é aquilo que você é. Eu posso ser aqui na frente uma pessoa que todos vocês gostam, mas eu posso ter um mau caráter. Porque o caráter é aquilo que está em mim, faz a essência da minha vida. O caráter cristão é a tua essência como filho de Deus. Todo mundo pode ver você na igreja e falar, que bênção. Mas às vezes a tua essência não é como filho de Deus. E Deus permite o sofrimento para ir nos moldando. E é por isso que lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 3 a 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago está falando sobre as provações, e aqui ele está nos dizendo por quê. É para que ela vai produzir perseverança em você, e ela vai fazer com que você seja maduro, com que você seja íntegro. Mas como é o cristão que não é maduro? É aquele cristão que vem o vento, primeiro vento, o vento nem chegou, está vindo lá na frente, ele já sai correndo. Ele passa pela primeira luta na sua vida, vou deixar a igreja, vou embora, não quero mais servir a Deus, diante da primeira dificuldade. Mas muitas vezes Deus permite sofrimento, irmãos, para a gente ser maduro, e para a gente ser alicerçado na palavra de Deus. Nós, eu e você, nós estamos sujeitos à depressão. Nós estamos sujeitos a ela. E ela vem a partir de um sentimento de tristeza. Eu quero voltar às referências que eu li no início. A primeira referência que eu li foi em Salmo 4, versículo 1. O salmista diz assim, olha o que o salmista fala, vou estar relendo o versículo com vocês. Responde-me quando clamo a Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista, irmãos, ele está pedindo a Deus uma resposta.
É como se ele estivesse vendo Deus em silêncio. É assim que muitas vezes nós vemos Deus em silêncio. Deus não me responde, Deus não fala, Deus não age. O que está acontecendo? Não é assim que você já se sentiu alguma vez? O salmista pede que Deus traga alívio à sua angústia. Alívio. Ele estava precisando ser aliviado da sua alma. Ele pede ao Senhor: Senhor, me traz alívio dessa angústia que eu estou sentindo. Ele pede que Deus manifeste sobre ele a sua misericórdia. Eu quero dizer que hoje pode ser que estejam pessoas aqui que não estão com depressão, e tomara Deus que não estão, mas estão precisando de um alívio na sua alma. Você está precisando de um alívio dentro de você, do seu coração. Eu quero te dizer, neste momento, esteja pronto para receber o alívio de Deus para a sua vida, porque hoje o Senhor vai trazer alívio para você. Você crê nisso? Aleluia. No outro verso que nós lemos, Salmo 10, versículo 1, o salmista diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Olha só o que o salmista está falando, irmão. O salmista perdeu a concepção dele real de Deus, e ele vê Deus como Deus bem longe, né? O salmista diz assim: por que estás tão longe? E talvez você tenha orado assim alguma vez: Senhor, por que o Senhor está tão longe? Quando a gente acha que Deus está longe, é porque a gente perdeu a nossa concepção, irmãos, do que é Deus. Deus não está longe, Deus está do nosso lado. Deus está do teu lado, querido. Não pense mais isso não, que Deus está longe de você. Não pense que Deus está lá no trono dele de glória e você está sozinho, não. O Senhor está do teu lado. Ele questiona o seu cuidado, entendendo que Deus estava se escondendo dele. O salmista estava achando, irmãos, que ele estava abandonado, porque Deus não estava cuidando. E pode ser que você esteja hoje sendo levado a pensar pelo momento que você está vivendo, que Deus está longe de você. Mas não, queridos, Deus não está longe de você. Deus está com você no meio da tormenta. Você está passando pela tormenta, mas Deus, Ele está com você. Que você sinta nesta manhã a presença dEle do teu lado, em nome de Jesus. O outro verso que eu li com vocês, Salmo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. O salmista, ele gemia de sofrimento, irmãos. Ele estava a um passo de uma depressão, porque a tristeza era grande. Ele diz para que o Senhor tivesse misericórdia, ele gemia diante de Deus. Ele já não falava, ele gritava pedindo socorro para o Senhor. E hoje muitos podem estar assim. Você está pedindo que Deus traga um socorro para a sua vida. Pode ser que você está gemendo também. Mas hoje diz o Senhor para você nesta manhã aqui, para que você cesse o teu gemido, porque o Espírito Santo ele está intercedendo por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando nós não falamos, nós não oramos, nós não temos força nenhuma, mas o Espírito está intercedendo a Deus por nós. Por isso nesta manhã, querido, se é isso, se o teu sentimento é o do salmista, hoje Deus está trazendo a você a certeza que Ele está cuidando, e o Espírito Santo está intercedendo pela tua alma. O Salmo 6, versos 1 a 6 que nós lemos, o salmista está falando ali o que, irmãos? De uma fraqueza dele. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois estou o quê? Estou desfalecendo. O salmista já estava perdendo as suas forças. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos tremem. O seu corpo já estava trêmulo. Todo o meu ser estremece. E ele pergunta, questiona Deus: Senhor, até quando?
No fim ele diz: estou exausto de tanto gemer. Ele estava cansado de tanto chorar imundo, de noite a minha cama de lágrimas. O salmista, irmãos, ele estava desfalecendo. Ele estava desfalecendo, porque ele estava cansado. Talvez cansado no corpo, pode ser que sim, mas ele estava cansado na sua alma. E Jesus hoje diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus hoje quer abraçar a tua vida, amém? Com amor, com misericórdia, e Ele quer tirar o cansaço que você está sentindo. Nós podemos viver uma depressão, irmãos, por causa do pecado, porque há muitas pessoas que pecam e ela vive debaixo de uma culpa terrível, e ela se esconde de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Adão pecou, o que ele fez, irmãos? Ele saiu correndo, e diz a Bíblia que ele se escondeu por detrás de árvores que estavam no jardim do Éden. E o que Deus fez, irmãos? Deus poderia, olha só, se Deus fosse como nós, Deus poderia dizer assim: muito bem, Adão, você pecou, você desobedeceu, fique aí sofrendo agora por causa do teu pecado. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter tratado Adão assim: Adão, você pecou, fica aí agora e você vai perecer. Mas não, o que Deus fez ainda? Deus teve misericórdia de Adão. Aí Deus estava passeando no jardim, andando pelo jardim, e Deus começa a chamar Adão. E Deus diz: Adão, onde que você está, Adão? Mas Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas o que Deus queria? Deus queria que Adão se apresentasse com seu pecado. Adão, onde estás? E Adão, escondido atrás da árvore, irmão, estava ali escondidinho. Até pegou umas folhas de figueira para tampar sua nudez. Estava lá com medo, arriado, desmotivado, frustrado porque pecou. Mas Deus estava ali passeando, e Ele estava chamando Adão. Ele queria restaurar Adão. Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes nós pecamos e nós nos escondemos. Eu não sei de que árvore você está escondido, mas se você está em profunda tristeza hoje por causa do teu pecado, hoje Deus está aqui andando, está chamando você pelo teu nome. O Senhor está chamando você pelo teu nome, porque Deus não quer que você fique mais escondido e prostrado diante do erro que você cometeu. Mas Deus quer que você saia daquilo que você está se escondendo, e chegue e se diga: Senhor, estou aqui. Eu pequei, Senhor, eu fiz que é mal aos teus olhos, eu errei tremendamente, eu fui fraco, eu fui falho, mas eu estou aqui te pedindo misericórdia. E é isso que Deus está fazendo. Deus foi lá atrás de Adão, porque Deus não queria perder, irmãos, ainda o contato com Adão. Adão sofreu a pena do pecado, sofreu, irmãos, porque num determinado versículo Deus coloca Adão no jardim. No capítulo 3, Deus tira Adão do jardim, expulsa. Por quê? Porque você pecou. Mas Deus disse assim, que ele havia pecado, mas que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando o homem pecou, imediatamente Deus já providenciou e proclamou uma libertação para o homem. Vai nascer uma semente da mulher, e ele vai nascer, ele vai pisar na cabeça da serpente. Deus estava falando de Jesus. Lá no Éden, ele já estava profetizando a vinda de Jesus. O tempo passou, Deus tratando com o homem, Deus levantando profetas, os homens errando. Um belo dia nasce Jesus, e Jesus vem, cumpre seu ministério. E lá na cruz do Calvário, irmãos,
Quando ele diz assim, está consumado, se cumpre o que Deus disse lá no livro de Gênesis. Pois quando Jesus disse, está consumado, Jesus estava abrindo uma porta de entrada para nós, diante de Deus. Não era isso que o diabo queria. O diabo queria te aprisionar e que você e nós vivêssemos uma vida de condenação. Mas quando Jesus disse, está consumado, a palavra se cumpre. E naquele momento Jesus estava pisando a cabeça da serpente. E hoje nós estamos aqui, irmãos, cheio de falha, cheio de imperfeição, erramos, mas nós estamos aqui, porque Deus nos ama. Se você está entrando em depressão, numa tristeza profunda por causa do pecado, hoje o Senhor quer sarar você disso. Glória a Deus. Eu quero concluir essa ministração dessa manhã, dizendo para você o seguinte: eu não estou querendo dizer para você que você deve desprezar o tratamento da medicina para uma pessoa que tem depressão. Não, irmãos, porque eu sei que às vezes a depressão, ela precisa de um tratamento profissional, sim. E eu estaria muito errado se eu chegasse para dizer para você que não vai nenhum médico. Você pode ir no médico, você pode ir buscar uma ajuda de um profissional. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe um tratamento de Deus para a tua alma. E sabe o que é engraçado? As pessoas hoje vão na igreja, ou às vezes ela procura um pastor, e tem muito pastor que ao invés de oferecer palavra, ele fala assim para a pessoa: olha, vamos fazer o seguinte, você veio hoje aqui na igreja, passa no meu consultório amanhã, para a gente fazer uma avaliação. Mas que tem pastor, irmãos, que não usa mais a palavra. Tem pessoas que se esquecem do poder da palavra. Amém, você quer chamar ele para uma consulta, amém. Mas parece que quando a pessoa chega, tem muitos que já levam, nem vem aqui, não precisa nem ler Bíblia, vai direto para o consultório. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não sou contra você ir para o consultório, e você deve procurar medicina, sim. Mas hoje Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer o seguinte: que Ele tem um tratamento para a nossa alma. E se você está vivendo num momento de tristeza na sua vida, se tem coisas que estão te aprisionando em tristezas, porque tristeza, irmão, a gente sempre vai ter nosso momento de tristeza. É impossível não ter nossos momentos de tristeza, mas a tristeza não pode nos aprisionar, e este é o problema. E se você que está aqui nessa manhã, que entrou neste lugar, está com a tua alma aprisionada em sentimentos, ressentimentos e tristezas, e que poderão lá na frente te levar a uma depressão, quero te dizer, existe um tratamento de Deus para a sua vida. Existe um tratamento de Deus para a sua alma. E eu quero dizer para você algumas coisas que você precisa fazer. Eu não sou médico, mas vou te dar uma receita aqui nessa manhã. Uma receita de Deus. Uma receita da palavra de Deus. Em primeiro lugar, reconheça nesta manhã que você precisa de cura espiritual. Pastor, não estou com depressão, mas a tua alma talvez esteja enferma. E você precisa reconhecer que você precisa de cura. Porque às vezes a gente fala, não, eu estou triste, mas eu estou bem. Mas você às vezes não está bem. Você está levando, empurrando o problema. Mas hoje Deus quer que você reconheça que você precisa de cura. E o Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que você tome posse nesta manhã da palavra de Deus e creia que o Senhor pode te curar dessa tristeza que está te aprisionando. Remova da sua mente as coisas que estão te aprisionando e renove a sua mente. Não se entregue às coisas que estão combatendo contra a sua alma. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Amoldem significa tomar forma, ser como. Então não seja como o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
capaz de experimentar, de viver e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje o Senhor está dizendo para que você renove a sua mente. A nossa mente antiga diz: não, eu tenho problema, eu estou convivendo com essa tristeza, eu vou ser assim, não tem jeito. Não, hoje o Senhor está te dizendo: não se amolde a isso, mas transforme-se. E o Espírito Santo de Deus está aqui para transformar a tua mente, os teus sentimentos, o teu coração. Entenda que você precisa romper com o passado, porque as coisas lá atrás, às vezes, elas nos incomodam, porque elas ficam fazendo com que a gente fique remoendo. Mas veja bem o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu quero te dizer nesta manhã, queridos, olhe para frente, porque Deus tem muita bênção para você. Deus quer que você seja feliz. Você às vezes insiste em ficar preso naquilo que está te prendendo, naquilo que está te incomodando, mas nesta manhã liberte-se das coisas que estão te atrapalhando e olhe para frente. Caminhe para frente, avançando para as que estão ali na frente, para o que Deus preparou para você. Um outro conselho: libere perdão. Colossenses 3, versículo 13: suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem, como o Senhor lhe perdoou. Como que Deus te perdoou? Deus é assim, irmãos. Deus nos perdoa e de repente Deus vem e fala: lembra aquilo que você fez, que eu te perdoei? Dali mais um pouco, lembra que você fez, aquilo lá que você fez? Deus não fica, irmãos, atirando o nosso rosto que nós fizemos, porque uma vez perdoados, estamos perdoados. E a Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Pastor João, eu te perdoo. Aí passa uma semana: lembra que eu te perdoei, Pastor João? Não vai fazer aquilo de novo, tá? Dali um mês: ei, Pastor João, lembra que eu te perdoei? Lembra aquilo que você fez de errado? Não, irmãos. Pastor, você está perdoado, esqueci, acabou e vamos em frente. Se você não liberar perdão, você vai se tornar uma pessoa amargurada. E Deus não quer que você seja amargurado. Um outro conselho para você, querido: tenha esperança em Deus. Tenha esperança em Deus. Salmo 42, um dos salmos que eu gosto muito de ler, e o verso 2 diz: o salmista, ele conversa consigo próprio, com a sua alma. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista conversa com ele mesmo. Sabe, uma DR com você mesmo. Aí ele fala consigo mesmo: ponha a sua esperança em Deus. Eu quero que você ministre hoje, você vai ministrar isso para a sua vida hoje. Você fale consigo mesmo: ponha a tua esperança em Deus. Pois sabe o que vai acontecer se nós colocarmos a nossa esperança em Deus? O salmista diz assim: pois ainda o louvarei. Pode ser que você não esteja conseguindo louvar pelas circunstâncias, você não tem força para louvar, mas o Senhor diz assim: espere em mim, espere nele, pois vai chegar um momento, querido, que você vai louvar o seu nome. E ele testifica: ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tenha esperança em Deus. Um outro conselho da palavra de Deus para você: louve a Ele. Louve. O Salmo 138, verso 2 diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Comece a louvar. Mas pastor, não tem motivo para louvar. Aí é que você tem que louvar.
Comece a louvar Deus, irmãos, por aquilo que Ele vai fazer para você. Você está passando um momento difícil, louve a Ele, porque você está vivendo talvez o tempo, né? A Bíblia também fala sobre tempos. Talvez você esteja vivendo o tempo de chorar, mas Deus vai trazer a você o tempo de você se alegrar na sua presença. Clame a Ele. Salmo 138, verso 3 diz: quando clamei, Tu me respondeste e me deste força e coragem. Você está prostrado, sem força, irmão, você não consegue caminhar, mas clame a Ele, porque o Senhor vai te revestir de força, e vai te dar coragem para você enfrentar os teus inimigos, em nome de Jesus. Reconheça que Ele cuidará de você. O Salmo 17, verso 8 diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Um dia eu vi um vídeo de um animal, era uma ave na realidade, mas não era galinha não lembro qual era outra ave, e ela vinha assim, e aqueles monte de filhotinho dela, e ela abria a asa, aí ó, os pintinhos vinham correndo, ela abria a asa, depois ela fazia assim, ó, você não via mais nenhum, tudo debaixo da asa dela. E quando eu vi aquele vídeo, eu me lembrei, assim é o Senhor conosco. Ele vem com as asas dele, e Ele coloca nós assim debaixo da asa dele, e você fala: aqui eu estou protegido, aqui o predador não vai me pegar, aqui não vai acontecer nada comigo, porque eu estou debaixo da asa. E o Senhor está dizendo: protege-me como a menina dos meus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Que você hoje se recaia e você se esconda debaixo das asas do Senhor. Amém?